Seguimos em Brasília? Continuamos na capital federal, agora para falar com o Rafael Procópio. Ô Procópio, PL antifacção vai ser analisado pelo Senado. Eu já me perdi. Eu me perdi completamente. Quantas alterações Foram foram? 6 textos, né? 6 textos apresentados, analisados, apresentados pelo DERIT, analisados pela Câmara. Eu confesso que não sei qual é o último mais, porque foi um em cima do outro. Eu não sei nem se os próprios senadores e deputados sabem. Mas enfim, o Procópio vai contar pra gente. Que pé tá isso, hein, Procópio? Boa tarde. Responsabilidade, hein, Fábio? Boa tarde para você, para Larissa, para Humberto, para todo mundo que está com a gente. Exatamente, 6 versões desse texto, inclusive numa entrevista dada essa semana aqui na Band, aqui em Brasília, claro, pro Entre Nós, para todo o Brasil, o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que não tinha problema algum em ir modificando esse texto até que chegasse no mínimo de consenso entre todas as alas, e dá para a gente dizer que houve esse consenso, né? Afinal de contas, foram 370 votos favoráveis a esse PL ontem na Câmara dos Deputados e somente 110, somente lembrando do número de 513 deputados. Esse texto que era relatado por Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública aí do Estado de São Paulo e também deputado federal, e agora esse texto segue para o Senado Federal e já tem relator. Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, esse senador, esse parlamentar que está concentrando muitas das pautas, inclusive, sobre segurança pública dentro do Congresso Nacional. No último parecer, pessoal, aprovado ali pela Câmara dos Deputados, Derrite apresentou alterações em um dos agravantes, por exemplo, para o crime de domínio social estruturado, e decidiu apresentar mais detalhes sobre as audiências de custódia por videoconferência. Entre as várias mudanças, Derrite ignorou, lembrando que esse PL veio do Poder Executivo, veio da Presidência da República e ignorou alguns pedidos. A gente teve um substitutivo, algumas mudanças feitas por ele, e dentro dos pedidos já enviados pelo Poder Executivo, ele manteve a divisão de recursos entre os fundos estaduais de segurança e a Polícia Federal, que são provenientes de bens apreendidos do crime organizado. O relator ainda fez um ajuste na redação sobre o perdimento extraordinário de bens, um dos itens considerados importantes pelo governo, e recolocou a realização de medidas de retenção, apreensão e destinação de bens das organizações criminosas sem depender de decisão judicial específica. Antes, o texto determinava que isso só poderia ser feito após o trânsito em julgado, ou seja, após todos os recursos serem esgotados. Durante a votação, Hugo Mota decidiu barrar, inclusive, a tentativa da oposição de incluir a equiparação das organizações criminosas ao terrorismo no texto aprovado. Ele também falou dessa entrevista segunda-feira aqui no Entre Nós, com Adriana Araújo, Renan Suquevicius e também com o nosso Rodrigo Orengo, dizendo que isso poderia, enfim, trazer alguma insegurança jurídica e insegurança a nível internacional, porque poderia ter que algumas outras nações poderiam tentar inserir no Brasil algumas políticas a partir do momento de entender que eram organizações terroristas, essas organizações criminosas. Bom, segundo Hugo Mota, ainda sobre essa questão, o combate ao terrorismo é disciplinado em legislação própria e dotado de regime jurídico específico e não pode ser colocado na proposta. Então, em resumo, pessoal, esse PL também está sendo foi chamado por Hugo Mota como marco legal da segurança pública e pretende trazer algumas especificações para a tipificação de facção criminosa, não só organização criminosa, mas facção no nosso país, para que essas organizações sejam combatidas de frente com uma legislação específica. Foi isso que a Câmara dos Deputados aprovou ontem, vindo desse substitutivo já pelo que foi apresentado pelo Palácio do Planalto, e agora segue para o Senado Federal, que a gente lembra que nos últimos tempos está com um certo descompasso com a Câmara. Vamos ver se o texto que vai ser analisado pelo Senado vai ser o mesmo da Câmara, previsão de votação até o final desse mês de novembro. Pois é, né? Quem sabe pinta um 7º texto aí. Não duvido, pois não, é. né? Aliás, Bem é muito provável. provável que isso aconteça. E o Procópio estará de olho certamente. Procópio, obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. Abração, meninos. Até mais.